Você sabia que pesquisas internacionais revelam que mais de 1 milhão de pessoas recebem o diagnóstico de câncer coloretal a cada ano? O mais alarmante, aproximadamente 1/10 de todas as mortes por câncer globalmente estão diretamente relacionadas a esse tipo de tumor. Imagine como uma doença tão prevalente e mortal pode passar despercebida por tantas pessoas. A verdade é que muitas vezes os sinais são evidentes, porém ignorados. Hoje vou revelar 5 sinais de câncer de intestino frequentemente desconsiderados, mas que podem ser cruciais se detectados precocemente. Cada indivíduo possui um ritmo intestinal único. Algumas pessoas eliminam as fezes logo após o café da manhã, outras 2 ou 3 vezes ao dia, enquanto algumas o fazem apenas 2 vezes por semana. Tudo isso pode ser perfeitamente normal, desde que consistente com sua rotina habitual. O problema surge quando esse padrão se altera sem modificações em sua dieta ou estilo de vida. De repente, você experimenta diarreia recorrente, seguida de dias de constipação, retornando posteriormente à diarreia. Essas flutuações constantes não devem ser desconsideradas. Muitas pessoas atribuem essas alterações a algo que comeram ou a um período de estresse e seguem em frente. No entanto, quando essas mudanças persistem, é crucial ficar alerta. Estudos indicam que aproximadamente 2/3 dos indivíduos diagnosticados com câncer coloretal apresentaram alterações no hábito intestinal antes do diagnóstico. Não se trata apenas de ir ao banheiro com mais ou menos frequência, mas de perceber que algo mudou e não retornou ao normal. Você já refletiu sobre o funcionamento do seu próprio organismo? Você realmente consegue identificar o que é normal para você? Ou só percebe algo errado quando a dor se torna intensa? O corpo emite sinais muito antes, e a maioria de nós está tão atarefada que simplesmente não presta atenção. Um exemplo comum é a alteração na consistência ou formato das fezes. Pessoas relatam evacuar fezes mais delgadas, semelhantes a fitas. Isso pode ocorrer devido a uma obstrução parcial no intestino, causada por um tumor que dificulta a passagem normal das fezes. Em outros casos, o intestino pode acelerar excessivamente, resultando em episódios repetidos de diarreia, sem causa aparente, como uma infecção viral. O oposto também pode acontecer: constipação frequente, mesmo em pessoas que nunca experimentaram esse problema anteriormente. Essas mudanças não surgem repentinamente, elas se instalam gradualmente. E é precisamente por isso que muitas pessoas as ignoram. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Meu intestino está um pouco preguiçoso ultimamente", e não deu importância? O perigo reside nessa complacência, em acreditar que se trata de algo transitório que irá melhorar espontaneamente. Obviamente, nem toda alteração intestinal indica câncer. Mudanças na dieta, viagens ou o uso de certos medicamentos podem influenciar. Mas quando essas alterações ocorrem sem explicação clara e se tornam persistentes, aí reside o risco. Nestes casos, a recomendação dos especialistas é sempre investigar. Agora imagine o impacto disso no dia a dia. Você sai para trabalhar, mas precisa correr várias vezes ao banheiro. Ou passa a semana inteira com a sensação de não conseguir evacuar adequadamente, com o abdômen pesado, e acha que isso é normal. Esse desconforto constante começa a afetar o humor, a produtividade e até mesmo os relacionamentos pessoais. E o pior, enquanto você tenta se acostumar com esses sintomas, a doença pode estar progredindo silenciosamente. O sangue nas fezes é um sinal que a maioria das pessoas prefere ignorar, talvez por vergonha ou medo do que possa significar. Mas ignorar esse detalhe pode ter consequências graves. O sangramento intestinal pode se manifestar de diversas formas. Às vezes é sutil, quase imperceptível, misturado às fezes. Em outras, pode ser visível no papel higiênico ou gotejar na privada após a evacuação. Existem também casos em que as fezes ficam mais escuras, quase negras, com odor muito forte, o que chamamos de melena. Cada tipo de sangramento pode indicar uma origem diferente no intestino, mas todos exigem atenção imediata.
Muitas pessoas atribuem rapidamente o sangue a hemorroidas. E, de fato, hemorroidas podem causar sangramento. Mas presumir isso sem investigar é um erro grave. O mesmo vale para fissuras anais ou até mesmo situações banais, como o consumo de alimentos que alteram a cor das fezes, como a beterraba. A questão é simples: sem exame médico não há como ter certeza. O que pode parecer um problema simples pode, na verdade, ser um tumor silencioso se manifestando. Para melhor compreensão, é importante saber que o intestino grosso é dividido em segmentos. Se o tumor está localizado no lado direito, onde as fezes ainda são mais líquidas, o sangramento costuma ser oculto e se manifesta por meio de uma anemia que se instala lentamente. Nesse caso, o sangue é digerido ao longo do trajeto intestinal, escurecendo as fezes. Já no lado esquerdo, onde as fezes são mais sólidas, o sangramento tende a ser mais evidente, geralmente vermelho vivo, podendo aparecer na superfície das fezes, na privada ou no papel higiênico. É por isso que qualquer alteração precisa ser avaliada, pois cada detalhe fornece pistas sobre a origem do problema. Agora pense, quantas vezes você já deu descarga sem sequer olhar para a privada? Essa pressa do dia a dia, essa falta de atenção, pode ser a razão pela qual muitos só descobrem um câncer de intestino em estágios avançados. Observar suas fezes é um ato simples, gratuito, mas que pode literalmente salvar sua vida. E aqui está um ponto crucial. O sangramento pode variar muito em intensidade. Há casos em que são apenas pequenos vestígios de sangue, fáceis de ignorar, e há casos em que o sangramento é intenso, assustador. Em ambos os casos, a avaliação médica é necessária. O tumor pode sangrar porque rompeu pequenos vasos, porque causou uma lesão na parede intestinal, ou até mesmo porque a pressão durante a evacuação aumentou em uma região enfraquecida pelo crescimento da massa. Esse é um daqueles sinais que afetam o emocional das pessoas. Muitos evitam procurar ajuda por medo do diagnóstico. Outros ficam constrangidos de falar sobre isso, até mesmo com familiares. Mas a verdade é que o silêncio não protege ninguém. Pelo contrário, ele apenas concede mais tempo para que a doença se desenvolva. Um exemplo impactante é o caso de Audrey Hepburn, uma das maiores atrizes do cinema mundial. Ela ignorou sintomas iniciais de dor abdominal e alterações intestinais, acreditando que fossem problemas menores. Quando finalmente buscou ajuda, o câncer abdominal já estava em estágio avançado. A perda precoce de alguém tão admirada reforça a importância de não subestimar sinais que parecem pequenos. Dor e inchaço abdominal são sinais muitas vezes considerados passageiros, mas que podem carregar uma mensagem séria sobre a saúde intestinal. Todos nós já sentimos desconforto após uma refeição mais pesada ou em momentos de estresse. Mas quando essa sensação se torna frequente, sem motivo aparente, é preciso atenção. O intestino é um órgão sensível, e quando há um tumor em desenvolvimento, ele pode alterar o fluxo natural de gases e fezes, provocando cólicas intermitentes, dores persistentes e uma sensação constante de inchaço. Esse inchaço pode ocorrer porque o tumor obstrui parcialmente a passagem, dificultando o trânsito intestinal. O resultado é o acúmulo de gases e resíduos que não conseguem seguir adiante. Esse bloqueio parcial gera uma sensação de barriga pesada, endurecida, às vezes acompanhada de dor que pode se intensificar ao longo do dia. Diferente de um episódio comum de gases, que geralmente melhora com o tempo ou após evacuar, esse desconforto tende a persistir e se repetir, criando um padrão que não pode ser ignorado. E aqui reside o perigo. Muitas pessoas atribuem esses sintomas a algo que comeram, à correria do dia a dia ou até mesmo ao estresse, sem imaginar que pode ser um sinal de algo mais grave. E justamente por serem sintomas comuns a diversas condições, eles acabam sendo negligenciados. Quantas vezes você já pensou que aquela cólica era apenas consequência de uma refeição mal digerida? Quantas vezes você tomou um chá ou um remédio caseiro para gases e seguiu em frente sem questionar a origem daquela sensação? O corpo fala, mas será que você está realmente ouvindo? Além disso, é importante ressaltar que o inchaço pode não vir sozinho.
Em alguns casos, ele surge acompanhado de alterações na forma das fezes, que podem ficar mais finas ou em formato de fita, justamente porque estão passando por um espaço reduzido no intestino. Em outros, o desconforto vem junto com mudanças nos hábitos intestinais, como diarreia intercalada com constipação. São pormenores que, combinados, criam um cenário que requer investigação minuciosa. As implicações disso no dia a dia são incomensuráveis. Imagine alguém que precisa trabalhar, mas sente o abdômen constantemente inchado e dolorido, como se tivesse se excedido na alimentação, mesmo sem ter consumido quantidades excessivas de comida. Essa sensação persistente afeta o ânimo, o humor e até mesmo a autoestima. Frequentemente, a distensão abdominal é tão acentuada que a pessoa evita eventos sociais, passa a usar roupas mais folgadas e atribui a situação a questões estéticas ou digestivas, sem perceber que seu corpo está clamando por ajuda. Este sintoma também pode ser enganoso, pois existe uma tendência a normalizar o desconforto abdominal. É comum ouvir expressões como "meu estômago é sensível" ou "meu intestino é preguiçoso". Essas justificativas criam um obstáculo perigoso entre o sintoma e a busca por assistência médica. O problema não reside em um episódio isolado de dor ou inchaço, mas sim na recorrência, quando se torna um hábito, mesmo sem alterações na dieta ou nos hábitos de vida. A fadiga extrema e a anemia inexplicada são sinais que, muitas vezes, passam despercebidos, pois parecem ser parte da rotina contemporânea. Quem nunca disse a si mesmo que está esgotado devido ao trabalho, à falta de sono ou à correria do dia a dia? O problema surge quando esse cansaço deixa de ser transitório e se torna persistente, prolongado, acompanhando-o por semanas ou até meses. Não é a mesma lassidão que sentimos após uma noite mal dormida, mas um esgotamento que não melhora, mesmo após o descanso. No câncer de intestino, esse cansaço pode ter duas explicações principais. A primeira é a perda crônica de sangue, muitas vezes em pequenas quantidades imperceptíveis a olho nu. O tumor pode sangrar lentamente e continuamente, causando anemia sem que a pessoa perceba. Esse processo reduz os níveis de ferro e, consequentemente, a capacidade do sangue de transportar oxigênio para os tecidos, resultando em uma sensação de fraqueza constante, falta de energia e até falta de ar em atividades cotidianas simples. A segunda explicação é o próprio consumo de energia pelas células cancerígenas. Como elas se proliferam rapidamente, utilizam muitos nutrientes e energia do corpo, deixando menos recursos disponíveis para o funcionamento normal do organismo. É como se o organismo estivesse em uma batalha silenciosa, consumindo forças que você desconhece a origem. Este sintoma é particularmente insidioso, pois pode ser confundido com depressão, estresse ou simplesmente o envelhecimento. Quantas vezes você já justificou um cansaço prolongado dizendo que é apenas a idade? Ou quantas vezes você conheceu alguém que estava sempre sem energia e descobriu posteriormente que havia uma doença grave por trás? Essa confusão faz com que muitas pessoas adiem a busca por ajuda, acreditando que o problema é apenas psicológico ou passageiro. A anemia é um dos pontos cruciais. Quando ela surge sem causa aparente, sem uma explicação clara, como perda menstrual intensa ou alimentação deficiente, é fundamental investigar. Dados estatísticos demonstram que uma parcela significativa de casos de anemia, sem causa identificada, está associada a doenças graves, incluindo o câncer de intestino. Isso significa que um simples exame de sangue pode ser o primeiro passo para revelar algo que está acontecendo secretamente dentro do corpo. O impacto desse cansaço no dia a dia é devastador. Imagine uma pessoa que sempre foi ativa, habituada a trabalhar, cuidar da família, praticar exercícios, e de repente passa a ter dificuldades para subir escadas ou até mesmo para executar pequenas tarefas domésticas. Ela começa a acreditar que perdeu a disposição para sempre, que sua vida mudou por causa do estresse ou da idade. Gradualmente, ela se distancia das atividades sociais, deixa de sair, de encontrar amigos
porque sente que não tem energia. Isso gera um ciclo de isolamento e desânimo que a fragiliza ainda mais. Esse foi um dos sinais mais notáveis em Chadwick Boseman, o ator que interpretou o Pantera Negra. Ele emagreceu rapidamente, sentiu fadiga intensa e mesmo assim continuou trabalhando, gravando filmes durante o tratamento. Infelizmente, seu diagnóstico foi tardio e ele não resistiu. Sua história é um doloroso lembrete de como sinais como cansaço e perda de energia podem estar relacionados a algo muito mais grave do que imaginamos. A perda de peso sem motivo aparente é um dos sinais mais preocupantes em relação ao câncer de intestino, precisamente porque pode ser silenciosa, gradual e muitas vezes celebrada pela própria pessoa que a vivencia. Em uma sociedade em que perder peso é frequentemente visto como algo positivo, muitas pessoas não percebem que estão diante de um sintoma grave. A distinção reside no contexto. Quando você não alterou sua alimentação, não aumentou a prática de exercícios e, ainda assim, os quilos começam a desaparecer, é necessário acionar um alerta. O corpo humano mantém um equilíbrio entre o que consome e o que gasta. Mas, quando existe um tumor no intestino, esse equilíbrio é rompido. Há vários mecanismos que explicam isso. Primeiro, o tumor pode alterar a capacidade do organismo de absorver os nutrientes e as calorias dos alimentos. É como se houvesse um bloqueio no processo digestivo, impedindo a absorção de parte do que você ingere. Segundo, o próprio câncer consome energia, pois as células malignas se multiplicam a uma velocidade acelerada e utilizam muitos recursos que deveriam estar sendo usados para manter as funções normais do corpo. Além disso, os tumores podem liberar substâncias inflamatórias que diminuem o apetite e fazem a pessoa perder o interesse por comida, mesmo em situações em que antes sentiria fome. Esse emagrecimento não se limita à perda de gordura. Muitas vezes, ele envolve também a perda de massa muscular, deixando a pessoa mais debilitada, menos resistente e mais vulnerável. Esse processo pode acontecer tão lentamente que só é percebido quando já houve uma queda significativa no peso corporal. Imagine pesar 70 quilos e em poucas semanas, sem dieta ou exercícios adicionais, ver a balança marcar 65 ou até menos. Esse tipo de perda, quando não tem uma explicação lógica, precisa ser investigada. No cotidiano, esse sinal pode ser disfarçado pelo ritmo de vida. Uma pessoa pode começar a notar que as roupas estão mais folgadas, que precisa apertar o cinto em furos que antes não usava, ou que está recebendo elogios sobre como emagreceu, sem perceber que essa mudança está ocorrendo sem nenhum esforço consciente. Esse tipo de comentário, em vez de servir como alerta, muitas vezes funciona como um incentivo para não procurar ajuda. É exatamente aí que o perigo se instala. Outro aspecto que precisa ser lembrado é que a perda de peso associada ao câncer de intestino pode ser acompanhada de outros sintomas, como náuseas, sensação de saciedade mesmo após refeições pequenas e episódios de vômito, quando o tumor já está obstruindo parte do intestino. Esses detalhes ajudam a diferenciar uma perda de peso saudável de uma perda que pode estar relacionada a um processo patológico. Um exemplo notável dessa realidade foi a trajetória de Chadwick Boseman. Ele chamou a atenção do público pela mudança física. Muitos acreditavam que se tratava de preparação para algum papel no cinema, quando, na verdade, o que estava acontecendo era o resultado de um câncer de cólon em estágio avançado. A perda de peso dele não era um sinal de disciplina ou dieta, mas uma consequência de uma doença que estava consumindo seu organismo internamente. A comoção causada por sua morte prematura mostrou ao mundo como até mesmo alguém jovem, ativo e com acesso a recursos médicos pode ser surpreendido por esse tipo de sintoma. Cuidar da saúde é como subir uma escada. Cada degrau nos leva a um novo nível de conscientização e prevenção. Hoje, demos passos significativos ao compreender sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem mudar completamente o rumo de nossas vidas se forem identificados a tempo. Agora, convido você a continuar essa jornada
e a subir comigo mais um degrau na busca por uma vida mais saudável. O próximo vídeo já está aparecendo na tela, e nele você encontrará informações que podem transformar a forma como você cuida do seu corpo e da sua saúde diariamente. Muito obrigado pela sua atenção e dedicação até aqui, e espero você no próximo vídeo.